Bom, a gente vai falar aí um pouquinho sobre o que a gente precisa desenvolver para a gente garantir uma liderança persuasiva e uma equipe engajada com os resultados, porque para a gente ser um bom líder, né, um bom gestor também do nosso negócio, a gente ter condições de montar uma equipe engajada, a gente precisa entender como que a gente faz esse movimento de persuadir as pessoas que estão trabalhando para a gente. A gente precisa saber fazer uma contratação legal e a gente precisa também depois cuidar dessa contratação. E aí os líderes, eu acho que a gente pode tocar nesse assunto do que é preciso desenvolver para a gente conseguir garantir uma boa liderança. A persuasão, ela acontece através da capacidade que a gente tem de gerar conexão íntegra, verdadeira, profunda com as pessoas. Dificilmente uma pessoa vai ser persuadida por você, que o movimento de persuasão eu já venho falando aqui, né? Que é quando você convence a pessoa a fazer alguma coisa, mas não porque você está num ponto de manipulação com relação à pessoa, né? Porque você realmente tem argumentos, né? E você mostra esses argumentos para o outro, e o outro, por confiar em você e acreditar nos argumentos que você está dando, ele toma decisão pelo caminho que você está apontando, entende? E aí várias coisas podem fazer essa pessoa confiar em você. Uma delas é o seu cargo. Se a gente está pensando que você é líder de alguém, essa pessoa já está muito mais, ela já tem uma tendência muito maior de seguir alguma orientação sua do que se você não for líder dela. Por quê? Porque o teu cargo, a tua posição hierárquica, ele já te dá esse poderzinho aí para você exercer. Mas a gente precisa lembrar que com grandes poderes vem grandes responsabilidades sempre. E as pessoas se esquecem disso no exercício do poder e acabam se tornando poderosos tiranos, né? A gente precisa entender que quando eu estou ocupando um cargo de poder, eu preciso governar nesse cargo de poder. E o que um bom governante faz? Um bom governante, ele governa para o povo. Se a gente fizer analogia disso com a figura de um líder, então, um bom líder, ele vai fazer o quê? Ele vai governar para a equipe. E o que a maioria dos líderes fazem? Eles governam para os resultados e eles se esquecem de governar para a equipe. É importante a gente lembrar que existe esse movimento hierárquico mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou cuidar da minha equipe, a minha equipe vai cuidar dos clientes ou das entregas, e os clientes ou as entregas garantem os resultados. Então, existe uma cadeia a ser respeitada. Se eu, líder, tento atravessar as coisas e cuidar dos resultados, o que eu vou fazer? Eu vou atropelar a minha equipe. O que isso vai começar a gerar? Isso vai começar a gerar desconexão das pessoas, né? Isso vai começar a gerar estresse nas pessoas. As pessoas que são mais resistentes, elas vão continuar ali, mas provavelmente a custas ou de adoecimento ou às custas de tocar um foda-se emocional para o processo e fazer as coisas de um jeito mais, né? Porque tem que fazer, mais por obrigação do que por motivação. E por que um líder precisa se regular nesse sentido? Para ele se manter aonde ele precisa se manter. Para ele conseguir estabelecer conexões profundas de cuidado com essa equipe, para ele conseguir deixar a equipe dele brilhar ao invés dele brilhar, ele vai precisar muito de inteligência emocional. Na última live, eu falei sobre a nossa capacidade de regulação, autorregulação do líder. Autorregulação do líder, a gente vai falar de uma regulação emocional também, uma regulação de estratégia, uma regulação de atividades, uma regulação, então, de vários tipos de regulação, desde coisas mais práticas, mais lógicas, até coisas mais subjetivas, mais emotivas, então. E aí, se a gente estiver pensando, então, que eu preciso, para eu conseguir fazer essa regulação de inteligência emocional, eu vim propor aqui que vocês, líderes, comecem a observar todo o campo emocional de vocês. Por que é importante vocês começarem a observar esse campo emocional de vocês? Para vocês começarem a dar nome para as coisas que vocês sentem. Inteligência emocional, ela parte daí. Primeiro, você identifica
o que você está sentindo. E aí, dentro dessa gama de identificação do que a gente está sentindo, a gente precisa começar a ganhar destreza com relação às nuances daquilo que eu sinto. Porque sentir raiva é diferente de sentir ódio, que é diferente de sentir irritação, entende? É como se a gente estivesse falando aqui de escalas dentro de um tipo de sentimento ou escalas dentro de um tipo de emoção. A gente está falando aqui, por isso eu preciso desenvolver essa questão de ter uma capacidade de inteligência emocional grande, porque daí eu vejo o que eu estou sentindo, eu dou um nome para o que eu estou sentindo, e daí com o nome eu consigo pensar numa estratégia para regular a minha ação a partir do meu campo emocional. Quando eu estou trazendo isso para vocês, eu estou trazendo aqui um exercício que a gente deveria fazer com as crianças. Se a gente tivesse sido a criança educada dessa forma, a gente já teria facilidade com isso. O que a criança precisa do adulto quando ela está em processo de formação? Porque as crianças e a gente, quando era criança, a gente passou por todas essas emoções. E aí deveria ser papel do adulto chegar para a criança e falar assim: olha, parece que você está sentindo tal coisa. Quando você está sentindo tal coisa, a gente lida com isso assim, assim e assado. E aí a gente vai instruindo a criança sobre como lidar, a gente vai nomeando, né, através de uma conversa com a criança, é lógico, né, não posso impor que o que você está sentindo é isso, mas eu vou tentar estabelecer uma comunicação com a criança e entender o que ela está sentindo para eu ajudar ela a nomear aquela emoção. E aí, quando eu ajudo ela a nomear aquela emoção, eu dou estratégias de manejo para aquela emoção. O que pode ser uma estratégia de manejo? Dá um grito. Vamos sair para correr um pouquinho, vamos brincar com o cachorro, ou vamos chorar, ou vamos demonstrar o que a gente está sentindo, ou vamos conversar com a pessoa. Eu vou começando a entregar estratégias para as pessoas, né, para a criança, para ela entendendo esse universo emocional e se relacionando com as possibilidades que ela tem de ação a partir da emoção. A gente não deve calar o campo emocional. Por que a gente não deve calar o campo emocional? Porque o campo emocional é um campo de inteligência subjetiva, mas muito poderosa. A gente precisa começar a aprender a interagir com esse campo de inteligência, tá? Porque é como se fosse um campo de consciência da gente mesmo, o campo das emoções. Através das emoções, a gente percebe coisas que às vezes a nossa lógica demora um pouco mais para perceber. Mas essas sensações, elas precisam de fato de uma capacidade de interação e de uma capacidade de nomeação, porque senão eu vou ser dominado, dominada por isso, né? Então é importante vocês se atentarem para isso aí, tá? Aí esse campo de inteligência emocional, gente, o que ele faz pra gente? Se você chega numa pessoa e você se sente mal perto dessa pessoa, pode ser que você esteja projetando algo seu para essa pessoa que não tem nada a ver com essa pessoa. Então, de repente, essa pessoa, sem você perceber conscientemente, ela te lembrou alguém que no passado te fez algum mal e você só se sentiu mal perto dela. Você não conseguiu fazer esse link de, ela me lembra o João que lá na quarta série, sei lá, me fez alguma coisa. Você não conseguiu se conectar com isso racionalmente, o teu campo emocional se conecta. E aí você tem que se perguntar, por que faz sentido eu sentir isso daqui? Aqui a gente começa a aplicar inteligência na emoção. O que eu estou sentindo? Eu estou sentindo um incômodo, eu estou sentindo uma raiva, eu estou sentindo alguma coisa nesse... Ou o que eu estou sentindo? Eu estou sentindo alguma coisa me diz que essa pessoa não está muito confortável perto de mim. E aí, se alguma coisa me diz que essa pessoa não está muito confortável perto de mim, por que será que isso faz sentido? Será que é por conta das expressões corporais dela que estão me dizendo isso? Ou será que ela está me lembrando alguém que já não esteve confortável perto de mim? Sei lá, ela está usando uma blusa parecida com aquela pessoa, porque a mente, nossa, ela faz conexões, cara, que a gente não, vocês não imaginam, né? Um profissional da mente é muito legal, eu adoro esse trabalho porque é um campo muito vasto. Ou eu senti uma raiva violenta perto dessa pessoa do nada. Por que faz sentido eu sentir isso daqui? Quando eu peço para vocês fazerem um exercício do porquê que faz sentido, eu não estou pedindo para você
se basear na emoção para tomar uma ação. Eu quero que você compreenda a razão daquela emoção, entende? Aí, depois de eu compreender a razão daquela emoção, de eu inteligir a emoção, aí eu posso escolher uma ação adequada referente a isso, tá? Eu já tive um exemplo dentro de um quadro de funcionários de uma empresa que eu trabalhei, de uma pessoa que tinha muita dificuldade de se relacionar com um senhor que fazia parte do quadro de funcionários lá. E ela sentia muita raiva desse senhor, sem esse senhor ter feito nada para ela. E aí, quando ela foi fazer, ela foi fazer um trabalho terapêutico a respeito disso, né? A gente fez um trabalho terapêutico com ela a respeito disso, daí ela foi ver que dentro da história dela, ela já tinha passado por situações de assédio sexual com uma pessoa mais velha, entendeu? Quando ela era criança, ela passou por isso. E aí, automaticamente, aquele senhor, de algum jeito, lembrava inconscientemente, ou lembrava os instintos dela de que aquela figura já tinha sido perigosa para ela em algum momento. E aí ela estava projetando esses instintos, né, ou essa emoção para aquele senhor. A gente precisou fazer uma dissociação de uma coisa com a outra e resolver uma coisa para que ela conseguisse interagir com o senhor, que daqui não tinha nada a ver. Então a gente precisa dessa inteligência emocional. Aí por isso que eu falei, a gente vai perguntar por que faz sentido eu sentir isso? Porque algum sentido tem. Não é o sentido da lógica racional e fria, tá bom? É o fazer sentido emocional, é o fazer sentido de uma lógica emocional, de uma lógica instintiva, de uma lógica que muitas vezes é inconsciente. A gente precisa começar a compreender que é importante a gente olhar para isso ou começar a considerar. Se você não sabe lidar com isso, e provavelmente você não saiba, procure um profissional que sabe. Dentro do campo de inteligência emocional, o líder, ele precisa entender também que eu preciso dar condições, como eu falei, para minha equipe brilhar. Como que sou eu ficando um pouquinho nos bastidores, né, sendo ali, vamos pensar num palco, sabe a professora que preparou todos os alunos para encenarem aquela peça? Ela deixa os alunos encenarem a peça. Onde que ela fica? Ela fica ali nos bastidores. Fazendo o quê? Dando apoio para os alunos fazerem a apresentação. Isso é um líder, tá? Isso é um bom líder, deixar o time performar, deixar o time aparecer, deixar o time brilhar. Esse é o papel de um bom líder. Se ele encoraja, se ele fortalece a equipe para fazer isso, ele consegue fazer com que a equipe busque um bom resultado. Mas esse é o papel dele, é ali, entendeu? Meio que nos bastidores. O líder que ele fica ali aparecendo demais, né? Que ele fica com os refletores para ele, para os resultados e tudo mais, ele está roubando a cena dessas pessoas, ele não dá nem possibilidade de outros talentos despontarem de uma forma segura dentro do ambiente que ele está trazendo ali para a pessoa, entendeu? Porque a pessoa ela pode sentir do lado de lá que ela estaria concorrendo com o líder dela, né? E se não tiver o aval dele, ele não vai nem tentar crescer ali dentro, porque pode se tornar um ambiente hostil. Também já vi muitos relatos disso. A pessoa fica esperando o plano de carreira puxar ela, mas ela aparece ali dentro das possibilidades que o líder dela permite. Porque se eu tiver medo de ser desnecessário, eu posso me tornar esse líder aí que não encoraja a minha equipe a aparecer.